A história de Salomão e suas muitas esposas é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente em livros como Reis e Duas Crônicas. Salomão é conhecido por ter tido um grande número de esposas e concubinas, o que é mencionado em vários versículos. Salomão foi um dos reis mais proeminentes e conhecidos do Antigo Testamento da Bíblia. Ele era filho de Davi, o lendário rei de Israel, e de Batseba. Após a morte de seu pai, Salomão assumiu o trono e se tornou o terceiro rei de Israel. Salomão é especialmente conhecido por sua sabedoria, que foi concedida a ele por Deus quando ele pediu discernimento para governar seu povo de forma justa. Ele ficou famoso por sua inteligência, julgamento justo e por resolver disputas com sabedoria. A história mais famosa que envolve sua sabedoria é o julgamento das duas mulheres que reivindicavam a mesma criança como filho. Além de sua sabedoria, Salomão também é lembrado por sua riqueza e por ter construído o templo em Jerusalém, um dos maiores projetos de construção na história bíblica. No entanto, apesar de suas realizações impressionantes, a história de Salomão também contém advertências sobre os perigos da luxúria e da idolatria. Sua decisão de ter um grande número de esposas e concubinas eventualmente o levou a se desviar da fé em Deus, conforme mencionado em 1 Reis 11.3, quando suas esposas o desviaram para o culto de outros deuses. Salomão é considerado uma figura-chave na história de Israel e sua sabedoria e reinado são frequentemente citados como exemplos na literatura bíblica e na cultura judaico-cristã. Ele teve 700 esposas de linhagens reais e 300 concubinas, e suas esposas o desviaram para o culto de outros deuses. Essa passagem destaca não apenas o grande número de esposas e concubinas que Salomão teve, mas também a consequência preocupante de sua prática. O texto indica que suas muitas esposas influenciaram Salomão a se desviar da fé em Deus e a adorar outros deuses, o que é visto como uma transgressão séria em relação aos mandamentos de Deus. Essa mudança espiritual de Salomão é considerada um ponto de virada em sua história e é frequentemente citada como um exemplo dos perigos da idolatria e da influência negativa em relacionamentos. Cultura poligâmica. Na antiguidade, a prática da poligamia era comum em muitas sociedades, incluindo Israel e outras nações do Oriente Médio. Ter múltiplas esposas era frequentemente associado à posição social e ao poder do homem, e era considerado socialmente aceitável em muitos casos. Papel das mulheres. As mulheres na sociedade antiga muitas vezes tinham menos direitos e poder do que os homens. Ter várias esposas era uma maneira pela qual os homens poderiam exercer sua autoridade e demonstrar status. Além disso, a capacidade de procriar e aumentar a família era valorizada, o que também contribuía para a prática da poligamia. Sincretismo religioso. O sincretismo religioso era comum em muitas culturas antigas, incluindo Israel. Isso ocorria quando diferentes práticas religiosas, crenças e cultos eram mesclados ou incorporados um ao outro. No caso de Salomão, suas muitas esposas provavelmente trouxeram consigo suas próprias tradições religiosas e culturais. Ao se casar com mulheres de diferentes origens étnicas e culturais, Salomão abriu a porta para a introdução de práticas religiosas estrangeiras em Israel. Idolatria e consequências espirituais. No contexto específico de Salomão, suas muitas esposas estrangeiras eventualmente o influenciaram a adorar outros deuses, conforme mencionado em 1 Reis 11.3. Isso demonstra como a prática da poligamia pode ter implicações religiosas e espirituais significativas, levando à quebra dos mandamentos de Deus e ao sincretismo religioso. As consequências espirituais do desvio de Salomão para o culto de outros deuses devido à influência de suas esposas são profundas e significativas, especialmente considerando seu status anterior como um homem conhecido por sua sabedoria e proximidade com Deus. Salomão foi agraciado com uma sabedoria extraordinária, concedida por Deus, que o tornou famoso em todo o mundo antigo. Sua sabedoria era vista como uma dádiva divina e o distinguia como um líder justo e sábio. No entanto, ao se desviar para o culto de outros deuses, Salomão contradisse sua própria sabedoria e comprometeu sua conexão com Deus. Quebra dos mandamentos de Deus.
O desvio de Salomão para o culto de outros deuses é uma clara violação dos mandamentos de Deus, que ordenam a adoração exclusiva a ele. Esse desvio representa uma falha grave por parte de Salomão em manter sua devoção e fidelidade a Deus, apesar de sua sabedoria anterior. Punição e consequências espirituais. Como resultado de sua infidelidade espiritual, Salomão enfrentou punição e consequências espirituais. Na narrativa bíblica, Deus se irou contra Salomão e prometeu retirar o reino de sua linhagem. Além disso, Salomão experimentou conflitos internos e problemas políticos em seu reino, que foram interpretados como consequências de seu desvio espiritual. Exemplo negativo para o povo. O comportamento de Salomão teve um impacto negativo não apenas em sua própria espiritualidade, mas também no povo de Israel. Como líder e modelo, suas ações influenciaram o comportamento e a fé do povo, levando muitos a seguir seu exemplo e se afastar de Deus. A história de Salomão nos oferece uma lição moral poderosa que ressoa através dos tempos e é relevante até os dias de hoje. A lição central é a importância da fidelidade a Deus e à fé, mesmo diante das influências negativas que podem nos cercar. Assim como Salomão, que foi agraciado com sabedoria e bênçãos extraordinárias, cada um de nós tem dons e talentos únicos concedidos por Deus. No entanto, é crucial lembrar que essas bênçãos não nos imunizam contra as tentações e desafios da vida. A história de Salomão nos lembra que mesmo os mais sábios e poderosos entre nós podem ser desviados do caminho da retidão e da fé por influências negativas em nossas vidas. Seja pela pressão social, tentações mundanas ou más escolhas pessoais, todos enfrentamos desafios que podem minar nossa devoção a Deus. No entanto, a história de Salomão também nos ensina que a fidelidade a Deus é uma escolha consciente que devemos fazer todos os dias. Devemos permanecer vigilantes em nossa fé e resistir às tentações que nos afastam do caminho da verdade e da retidão. Ao enfrentar influências negativas em nossas vidas, devemos lembrar da importância de buscar orientação divina, cultivar relacionamentos saudáveis e permanecer firmes em nossos princípios espirituais. Devemos nos esforçar para seguir o exemplo de Salomão em sua sabedoria anterior, mantendo-nos fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Em última análise, a história de Salomão nos convida a refletir sobre a natureza da nossa própria fé e a nos comprometermos com uma vida de fidelidade e devoção a Deus, mesmo diante das influências negativas que possam surgir em nosso caminho. Se você busca inspiração, motivação e sabedoria para a sua jornada espiritual, o canal Motivação da Bíblia Sagrada é o seu destino ideal. Aqui, oferecemos uma fonte constante de encorajamento, reflexão e ensinamentos inspiradores baseados na Palavra de Deus. Acompanhe nossos vídeos para descobrir mensagens transformadoras, histórias inspiradoras e insights profundos que irão iluminar o seu caminho e fortalecer a sua fé. Não importa onde você esteja na sua jornada espiritual, você é bem-vindo em nosso canal. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade e do amor divino. Vamos crescer juntos na fé e no entendimento da Palavra de Deus. Inscreva-se hoje no canal Motivação da Bíblia Sagrada e comece a sua jornada para uma vida inspirada pela sabedoria eterna da Bíblia.